Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Este programa vai ser uma espécie de reunião de encarregados de educação. Tenho comigo duas mães que estão juntas na Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos de DUM, certo? A Paula Silva. Sim. Tem dois filhos, 10 e 8 anos. Sim. Disse bem. Tem uma licenciatura em Humanidades, via de ensino em português, latim e grego. Exato. Mas depois do estágio mudou de área, certo? Certo. Trabalha na área da gestão financeira. Sim. É muito ativa na comunidade, ajudou a fundar grupos de jovens, vi também que compôs música já para esses grupos. Letras. Letras, sim, ok, exato, é que troquei. Colaborou na paróquia, ajudou a dinamizar atividades culturais na sua freguesia e, entre outras coisas, é a atual presidente do Conselho Geral da Associação dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos de DUM. Exato. A Eduarda Rodrigues é mãe de 3 filhos, 10, 8 e 4 anos, e é professora de Educação Física, digamos se estou certo, segundo, terceiro ciclo e secundário. Terceiro ciclo e secundário. Ok. Terceiro secundário. Ensino regular e profissional. É responsável pelo desporto escolar, não é? Secção, não sei como é. Badminton. Sim, eu digo badminton. Coordenadora de flexibilidade curricular e coordenadora de um projeto escolar no âmbito de plano de inovação. Tem uma coisa a ver com a outra. Ok. Atualmente é presidente da direção da Associação de Pais. Bem, vou começar com uma pergunta que eu já participei em muitos conselhos de turma, não era o diretor de turma, mas eu via sempre a diretora de turma referir-se, quando havia pais professores, não é? Dizia assim, estes são os piores. Estes pais são os piores? Os piores, estes são os piores. Porquê que seria? O que é que acham? Que muitas vezes as pessoas pensam isso de pais que são também professores. Eu desculpo, mas eu não penso isso. Não penso isso. Sim. Sinceramente não penso. Gosto muito quando tenho pais de alunos meus que são professores. É diretora de turma também? Sou. Eu, neste caso, não é bem diretor de turma, porque neste plano de inovação, que só foi implementado para o terceiro ciclo, foi aprovado a nível central, o plano de inovação existe um coordenador de ano e depois existem professores tutores responsáveis por um grupo menor de alunos, para permitir uma maior proximidade. Estamos a experimentar, porque sentimos que será por aí. E eu sou coordenadora do 8º ano, E de 2 oitavos anos. pais professores. Gosto muito até, não me desagrada. Mas não acha que muitas vezes nas equipas pedagógicas às vezes há um certo receio de fiscalização ou de distanciamento, não? Se calhar existe um pouco mais de atenção, não é? E estou mais dentro da situação. E possivelmente da solução até, mas eu vejo mais dentro da solução. Sinto Estão muito. dentro da escola? Estão dentro da escola e acabam por... Eu sinto muita colaboração, sinceramente. Não tenho... E entre... Estou a ver que no vosso caso talvez não, mas entre as associações de pais e as escolas, por vezes pode haver alguma tensão, não é? No sentido em que não havia aquela ideia tradicional de que os professores consideravam um pouco os pais mais... Quando as coisas não correm bem, não é? Um bocadinho atribuem-lhes tradicionalmente mais responsabilidades pelas faltas ou dificuldades dos alunos. Eu penso é que cada macaco no seu galho, não é? E nós, pelo menos da Associação de Pais, foi uma coisa que nós definimos, é não intervir na questão pedagógica, não é? Nós apoiamos, nós auxiliamos, nós colaboramos, não é? Seja nós para eles, seja eles para nós, mas nunca intervindo com a questão pedagógica, porque de facto disso percebem os professores que lá estão, não é? Damos um apoio. E eu, como professora, sinto até ainda há pouco tempo com o diretor, disse temos que marcar outra reunião com os pais, porque acho que esta interação é mesmo muito profícua. Eu acho que aqui é que nós vamos ter um maior envolvimento das famílias, e havendo envolvimento, os meninos sentem esta interação, sentem esta responsabilidade e depois daí advém, sinceramente, um fruto muito mais saboroso. Sim. E nós, como Associação de Pais, é isso também queremos. Queremos que os pais se envolvam, queremos que, pronto, é para a árvore de Natal da escola, mas são os pais a construir com os meninos para depois trazer para a escola. Percebem? É um bocadinho neste âmbito, pôr os pais na escola, sem interferir no que não é da nossa competência, mas trazer o melhor de cada um, porque aí a coisa é muito mais... Nunca sentiram esse tipo de tensão noutras situações? Numa fase inicial sentimos assim ali... Sim, mas depois rapidamente perceberam qual era o nosso Perceberam, intuito e perceberam foi que muito fácil a ligação da Associação de Pais com a tem sido escola. cada vez melhor e acho que há um respeito muito grande, mútuo, e que de facto percebem que nós não queremos intervir naquilo que não é a nossa área. Estou a provocar, porque as experiências que tive com associações de pais foi boa, mas achei que tinha que picar um bocado. Depois, não, a nossa tem sido boa. Mas porque mesmo como
professor, muitas vezes, reparo que colegas que lidam com pais mais exigentes, ou mais exigentes é um termo, todos os pais devem ser exigentes, não é? Sim, Mas que às de vezes verão. a relação pode ser tensa. Por um lado, a escola sentir-se que há interferências em domínios que não deve haver, Sim. não é? Como estava a referir, e por outro lado, os pais muitas vezes há pais que estão muito preocupados em que os filhos não passem invisíveis na escola. Eu penso que aqueles pais que estão dentro do sistema são os menos complexos, porque percebem tão bem como as coisas funcionam que aceitam melhor. Aqueles pais que não percebem como é que as coisas funcionam poderão ser aqueles que questionam mais, mas será uma questão também no sentido de também saberem como é que as coisas funcionam. Aqueles que já sabem. Eu tenho pais que são professores e que nem dá, a sério, mas muito honestamente, porque são respeitadores, sabem o que nós... Sabem o que custa. É a dificuldade. Sim, as dificuldades pelas quais nós passamos e porque é que a um determinado aluno se dá uma determinada medida e ao outro não. Não é? Porque não há igualdade, há equidade. Sim, exatamente. E de facto, porque é que um aluno é possível ter uma bola debaixo dos pés na aula e o outro não. E aqueles pais que percebem o porquê, não Vocês questionam. colaboram, por exemplo, com a escola nesse aspecto em concreto, por exemplo, nessas diferenças que têm de ser Sem dúvida, implementadas no aluno? sem dúvida, sem dúvida. Os conselhos de turma, eu tinha um aluno, por exemplo, que era acima também cognitivamente, era-lhe permitido ouvir música durante a aula. Percebe? Na execução, porque sabíamos que isso aumentava o nível de concentração dele. E é por isso que eu acho que nós temos estas tais medidas universais, chamam-se medidas, porque uma determinada aluna pode sair da aula sempre que precisar. Porque nós percebemos que o nível de ansiedade dela está elevado, e então é-lhe permitido sair. Ao outro já não é. E isto é que, de facto, permite que o ensino chegue a todos, mas são medidas diferenciáveis. Há pais que não entendem muito bem, mas nós também lhes fazemos chegar esta nossa verdade e o porquê. E depois, eu pelo menos não tenho tido assim... Tenho tido alguns problemas com quem não está dentro do sistema educativo. Quem vem, sinceramente, quem vem de outros países que ainda não sabe muito bem como funciona, mas depois de explicarmos... Sim, neste momento temos tido muitos alunos a chegar de outros países, como é óbvio. Sim, e ainda bem, porque senão a quebra de natalidade iria tornar as escolas ainda mais E nós recebemos desertas, no agrupamento, na escola, em concreto, recebemos bastantes alunos de fora. Bastantes. Este ano houve um incremento muito grande. E vocês fizeram atividades para promover a integração ou de alguma forma tentam... De forma específica para eles, não. Não. Promovemos a integração, não é? No início, a recepção aos alunos, isso fizemos. Mas de resto, depois vamos vendo as necessidades, consoante também o professor acha que é necessário, mas em concreto para esses alunos, não. Mas estamos atentos porque, por exemplo, há uma visita de estudo programada. Já aconteceu. E eu estive em contacto com a professora no sentido de se alguém, especialmente quem vem de fora, que está ainda numa fase de integração, se não tivesse possibilidades financeiras, nós estávamos ali para fazer esse suporte. Sim. Portanto, às vezes é um bocadinho assim, não é? Sim. De uma forma um pouquinho mais camuflada esta nossa ação. A escola vive muito na relação com os pais, vive muito neste problema, que é, há uns que são excessivamente ausentes e há outros que são presentes. Às vezes excessivamente presentes acho que não existe propriamente dito. Pode haver aqueles que querem interferir ou que não têm noção. Mas há muitos pais que são ausentes. E normalmente a escola procura os pais dar mais por uma necessidade, não é? Quando tem problemas. E às vezes a participação dos pais, também das famílias, onde não há problemas evidentes, pode ser muito boa para a escola. Não sentem isso? Sim, a participação dos pais na escola é sempre muito, principalmente na área da associação de pais, é sempre muito complexa. Ninguém tem tempo, a nível profissional, mesmo para acompanhar os filhos na educação. E se nós temos os nossos filhos que cuidar, muitos de nós pais, ainda têm os pais para cuidar. Sim. E sobra muito pouco tempo para acompanhar os filhos nas atividades e então para fazer a integração na associação de pais Acabamos nós, muitas das vezes que já temos sobrecargas, fazer mais. Mas temos que pensar que a associação de pais é um investimento, é a longo prazo. Nós temos que preparar as nossas crianças para a sociedade e tudo isso. E puxar esses pais que são ausentes, muitas vezes passa por cativar as crianças primeiro.
E só passando por aí é que nós, só os cativando as crianças, é que nós vamos buscar esses pais. As dificuldades são as dificuldades da sociedade em geral. Tremendas. Porque ainda estava a falar com um colega e acho que nós, de facto, mudou-se muito o paradigma da sociedade. Agora nós trabalhamos quase assim em mini bolhas. É a família e é o trabalho. Não há assim, e então o participarmos neste tipo de coisas, nestas associações, no clube, faz com que a gente se abra um pouco mais e eu sinto isso, porque eu também sinto como filha, os meus pais eram ativos assim na sociedade e para mim trouxe-me benefícios. E eu acho que isto também traz para os meninos, para os nossos filhos. Claro que gostávamos que os pais fossem mais participativos e de facto, quando, por exemplo, como professora, penso assim, acho que devíamos fazer uma reunião com os pais. Eu sei que quem vem são aqueles que não precisam. São sempre os mesmos. São aqueles e são aqueles para os quais a mensagem não seria. Já passou, não era a mensagem já passou. E portanto sinto isso como professora e como membro da associação, sinto muito isso. E muitas vezes, agora como membro da associação, a escola não tenta, através de vocês, partilhar esses problemas e também para tentar mobilizar outros pais ou tentar resolver esse afastamento ou nem sequer tenta isso porque já não vale a pena e vocês é que vão tentando, vão se lembrando de fazer isto e aquilo. Nós vamos tentando, não é? Com algumas medidas, por exemplo, a questão de fazermos atividades até para a comunidade, as feirinhas que temos vindo a fazer, é uma forma de angariar valores, mas também é uma forma de interação com a sociedade e com a comunidade e tentar atrair os pais e perceberem qual é a importância também deles estarem presentes na escola e para ver esta interligação. E até com isto, com as vendas das rifas. Exatamente. No fundo, logicamente, não somos assim 100% altruístas a ponto de pensar que é só para o bem, mas também é para o bem dos meninos perceberem que aquele valor vai contribuir, que foram eles que angariaram, vai contribuir depois para as coisinhas que nós fazemos, coisinhas e para eles, muito valiosas para eles. Okay. Portanto, acho que... Diga uma coisa, vocês não ficam preocupados agora com, não é uma tendência recente já, mas não para de crescer, pelo menos pelos dados, desta fuga das famílias com as suas crianças, fuga ou ida das famílias com as suas crianças para escolas privadas? Isso também não está a tirar muita massa crítica, gente que poderia dar um forte contributo nas escolas públicas? Eu sinceramente, sem ter dados concretos, acho que agora começa a haver um movimento contrário. Eu também penso o mesmo. Acha? Aliás, eu tenho a experiência dos dois lados e eu acho que a escola pública não é pior nem melhor que a escola privada. Sim. Muito pelo contrário. Muita daquela massa crítica que falou, muitas das pessoas que eu conheço com formação e a nível profissional extraordinário, serão quase todas da escola pública. É isso que eu estou... sem dúvida. Não é? Isso sim, isso há dados, não é? Que os meninos formados numa escola pública têm depois eu acho maior... que isso é notório, é notório. A escola privada, a única diferença que eu acho que existe entre a escola pública e a escola privada é a gestão de recursos. Se numa escola pública, e nós tivemos um caso muito caricato, até se pudermos, na escola onde nós estamos, havia um projetor da biblioteca que não funcionava há imenso tempo. Porque ninguém sabia de quem era o projetor, porque a biblioteca tinha sido doada e o agrupamento não resolvia, a autarquia não resolvia. Nós identificamos o problema e solucionamos. Compramos uma lâmpada e o projetor ficou a funcionar. Teve 1 ano e tal parado. E nós resolvemos. Numa escola privada, no dia seguinte, estaria resolvido. Este jogo de empurra é que não permite muitas vezes a que a escola pública não seja um pouco melhor, porque tem todos os recursos. Os profissionais, os professores, o corpo não docente, assistentes operacionais, está lá tudo. Só falta esta gestão e esta burocracia que nos manda. Eu acho que um detalhe num passeio pode ser perigoso ou uma pedra aqui ou acolá demora imenso tempo. E acho que é o recurso dos materiais, mas também das pessoas. Porque um professor no ensino público, por exemplo, se fica ausente, se mete uma baixa, a sua colocação demora sempre um período de tempo, não é? Porque tem que sempre... não é, cumprir aqueles trâmites legais, enquanto que num particular se calhar é imediato, eu penso que será por aí, o que nem sempre, muitas vezes não corresponde à qualidade. E honestamente eu também falo dos meus filhotes, porque saíram do particular para o público.
Vocês fizeram o trajeto contrário. E eu penso que agora, cada Sim, vez mais agora pessoas... já fiquei curioso, porque é que tomou essa opção? Pela diversidade. Exatamente. Pela diversidade. É uma diversidade cultural, financeira, de literacia. Eu acho que isto é prepará-los um pouquinho mais para a sociedade. E para as dificuldades. Enquanto que num colégio é uma bolha um pouquinho mais preparada, muito, não é, talhada, porque quem não for bom tem que sair, em alguns, e saio com... E portanto, acho que é mesmo não é um preparar dos meninos, mas já com uns ovos muito bons, enquanto na escola pública preparam-nos com o que há. Sim, sim. E esta diversidade, uns que se portam mal, não é? Que não são tão bons, que são, não é? Mais humildes, isto é a sociedade. E eu pensei, não, eu quero os meus filhos a lidar com esta realidade. E enquanto num colégio privado, há o ensino curricular, depois há as atividades, é tudo feito lá. Se calhar na escola pública, eu falo por mim, os meus estão na escola pública, mas depois têm as outras atividades e vão conhecendo várias pessoas nessas atividades. E muitas delas fora da escola, não é? Quase todas fora da escola. A minha, todas. Quase todas fora da escola. Sim, nos colégios privados agora quase tudo fazem tudo ali. E eu acho que isso é muito fácil para os pais, honestamente. Deixá-los lá. Dali sai com a catequese já pronta, não é? A catequese feita, a natação feita, dá menos trabalho, mas acho que há menos envolvência. Quando eu resolvi tirar os meus filhos do colégio, o diretor disse, acho que vocês têm um perfil para ter os filhos na escola pública, porque somos pessoas atentas, e acho que isso exige, a escola pública exige uns pais mais atentos. Pois era, a pergunta que eu lhe ia fazer, se calhar também acaba por isso, que eu estava a dizer, que eu não ia fazer, não, que eu fiz, tinha a ver com a massa crítica. As pessoas que mais participam, que mais intervêm quando dizia essa massa crítica, são pessoas que têm os filhos, que estão a levar os filhos para, ou que têm mais potencial para participar, que possam ser mais informadas, estariam a levá-las para o privado. Ora, essas pessoas é que depois poderiam estar na escola pública também exigir mudanças. Mas acho que está a acontecer. Sim, nós temos notado. Temos. Sim. Nós temos, não é? Sim. Temos professores, temos médicos, na nossa associação temos médicos, temos sim. advogados, temos, não é? Temos vendedores, temos desempregados, temos de tudo. E esta diversidade é que faz a riqueza. Sim, a riqueza. Era aquela questão que eu estava a dizer de ter pais também, porque se uma escola ficar só mais reduzida a pais, aqueles que estão mais ausentes, eles não vão estar lá tanto tempo como vocês estão para fazer exigências. É verdade. Nós temos de estar atentos, não é? Mas acho que há cada vez mais pessoas a estarem atentas, honestamente. Mas vocês deram uma outra perspectiva. Vocês estão a dizer que normalmente os pais que vão para o privado vão ser principalmente aqueles que vão ter menos tempo para participar. Eu acho. Sim. Honestamente. Quando falava da massa crítica a fugir para o privado, eu não vejo isso. Eu acho que quem quer participar na vida ativa, se calhar vai para a escola pública e mesmo que não tenha tempo, vai estar lá. É porque aí, de facto, tem possibilidade e deve fazê-lo no particular. Nem sempre Deixa tem que o fazer. Façam por eles. Exatamente. Deixa que façam por eles. Não é? Pagam. E alguém fará. E alguém cumpre isso, alguém prepara as atividades, alguém prepara os passeios, percebe? É todo, não é? E uma coisa também que me levou a tirar os meus filhos, nós somos muito ativos. E de facto era um excesso, não é? Porque o colégio é mais ativo. Eu acho que é. Sim, tem sem mais dúvida. Passeios, tem mais visita de tem estudo, mais atividades. tem mais atividades, tem mais possibilidades, não é? Agora, se eu quero ser ativo, temos que ser nós, família, somos a planeá-lo. Nós, e a escola tem muita qualidade, a escola pública, pelo menos do que falo, mas depois nós vamos proporcionando mais pequenas coisas, uns acrescentos, uns floreios, porque o essencial não somos nós, não é? Agora, vamos falar aqui um bocadinho dos professores. Não obrigatoriamente da relação que têm de pais com professores, mas também da sua experiência como professor. Podemos ir por aí. Não acham que as equipas, acham que as equipas com que trabalham com as crianças e com os jovens, como é que acham que elas partilham? Acham que elas partilham informação entre si? Trocam dados entre si a sério ou acabam por ter dificuldades de o fazer nesse trabalho de equipa? Imagina, uma criança tem um horário completo, um professor tem tantas aulas, tantas turmas. Nós temos, por exemplo, este plano de inovação que lhe falamos, entrou a 100% no 7º ano, para os alunos o 8º é um sistema híbrido, portanto tem algumas modificações, nomeadamente esta coordenação de ano, mas depois funciona tudo idêntico. Mas no 7º ano, por exemplo, só há 4 disciplinas e, por exemplo, uma delas integra 3 ex-disciplinas e esses professores
trabalham colaborativamente. Sim. Eles têm uma hora semanal em que elaboram projetos para trabalhar dentro e fora da sala de aula. Portanto, há ali um espaço para fazer esta articulação, esta troca de ideias. Sinceramente, quem não tem esse tempo, nós trabalhamos imenso nos corredores. Porque estas articulações e nos e-mails vamos, não é? Se tivermos essa hora, e como o 7º ano sei que está a funcionar maravilhosamente bem, trabalham numa metodologia de projeto. Sim, plano de inovação. Trabalham metodologia de projeto. Há um projeto e o professor de Físico-Química colabora, o de Matemática colabora, embora eu não tenha 7º anos. Porque eu tinha 8º, tinha antigos 7º que passaram para o 8º e, portanto, damos continuidade às turmas à partida de uma forma... Normalmente acontece assim. E, portanto, eu não estou no 7º, mas do que eu sei que funciona muito bem e os professores colaboram imenso, trocam ideias. Há também outras situações na nossa escola em que, por exemplo, eu observo aulas de colegas sem a questão da avaliativa e eles observam a minha para tirarmos o melhor de cada um de nós e fazemos um registro do que é que eu aprendi e isto é um trabalho colaborativo. Eu sinto isso. De facto, acrescento aqui que há professores que vêm de uma era que não é esta. E é muito difícil mudar concepções já muito enraizadas. Mas refere-se a quê? Tecnologia à maneira de ensinar, ou a maneira de ensinar. A tecnologia ela está à disposição, mas se a pessoa não está habituada a usá-la e a pô-la em ação do ensino, a pessoa continua, como um aluno meu dizia... Se estiver disponível para... Sim, mentalmente. O meu aluno dizia, professor, eu estou a aprender como o meu avô aprendia há 50 anos. Em frente a um quadro. E, de facto, alguns de nós já vão, não é? Alguns professores já vão quebrando essas normas, o que estamos normalmente habituados, mas outros eu compreendo pela idade, pela maneira de ser. Mas também tem a falar no próprio tempo. Um professor, se tiver uma sequência de turmas ao longo de um dia, dezenas de alunos, centenas de alunos, não é? De atividades, tem que registrar observações, bem, notas, faltas, a gente já sabe, mas depois todos aqueles dados relativos a comportamentos, a sensações que ele deveria ter, que podia ter e que poderia registrar, depois de registrar isso tudo, vai ter que processar isso tudo. É verdade. E, por exemplo, esse grupo que está no plano de inovação no 7º ano, engraçado, eles têm muitas metodologias. Por exemplo, o aluno não levanta o dedo, ele põe um copo vermelho quando tem dúvidas e o professor vê o copo vermelho, já sabe. E isto, todos os professores, é uma uniformização de critérios. Todos usam aquilo. Nos grupos de trabalho, que as mesas não estão como antigamente, não é? Estão em grupos. Os grupos de trabalho, há o porta-voz, há o silenciador e tem crachás. E o silenciador sabe que tem que manter o silêncio dentro daquele grupo. Portanto, são uma série de metodologias muito dinâmicas, ativas, para as quais nós fomos formados. Desde o ano passado temos vindo a ter formações nesse âmbito e, portanto, mas, claro, mesmo assim, não é muito fácil pôr logo tudo em prática, mas acho que tem resultado muito bem. E eu sei que colegas minhas andavam lá, fora de horas, a fazer os crachás e a comprar, porque, de facto, isto sai muito do nosso corpo. Mas o sucesso dos nossos alunos é o nosso. Sim. E eu acho que quando, de facto, eles estão bem, aprendem bem, mas são felizes nesse processo de aprendizagem, porque eu acho que eles acabam por aprender. Agora, se são felizes, não é? Se respeitarmos a individualidade, isso é que nem sempre acontece, estando um professor a ministrar só e os alunos só a absorver. Esse é o desafio de ser professor atualmente, não é? Anteriormente, despejava-se conteúdos, faziam-se avaliações, e pouco mais. E agora um professor tem que captar a atenção, num mundo cheio de pressa, tem que captar a atenção, tem que ser superior aos conteúdos digitais. Tem que motivar. Tem que motivar, tem que empatizar, tem que perceber a individualidade de cada um e tentar chegar a cada um, o que não é nada fácil. O que é que acha que é uma dificuldade hoje em dia desses professores? Avaliar, individualizar, quer dizer, tantas coisas aqui que eu vejo tantas tarefas. É burocracia. Para mim é burocracia. Porque se eu vejo que um aluno meu tem algum problema, não é? Eu tenho que preencher alguns documentos. É burocracia. E esse documento vai para a equipa X e depois da equipa X dá o aval, vai para a Y e da Y procura-se um professor para dar, não é, a resposta a esta solução. E depois por exemplo, uma professora precisa de uma coadjuvação, mas é ao final da tarde, por exemplo, ou ao início da manhã, e não há nenhum professor disponível. Porque é naquela hora, porque normalmente eu digo final da tarde, porque é sempre, não é, as aulas teóricas que são à tarde, são difíceis de ministrar. E é nessas horas que um coadjuvante, um professor a dar coadjuvação apoia imenso. Sim. Um professor ali para dar apoio, quer no controle emocional, comportamental, quer depois na parte pedagógica. Mas depois, às vezes, embarramos assim, não há recursos. Pronto, mas até chegar lá, ou até haver, e até muitas vezes há,
temos que preencher muita coisa. Mas não sei que uma boa parte das tarefas dos professores é realizar, é processar dados, elementos que podiam ser simplificados de outra forma. Nós tentamos. Tecnologia, por exemplo. A quantidade mesmo as reuniões são feitas para recolher e sistematizar dados em muitos no fundo é um aprovar ali, porque nós recolhemos tudo antes, está tudo lançado informaticamente. Mesmo assim gastam muito tempo. Não é? Muito a fazê-los. E depois vamos ratificar na reunião. Sendo que depois muitas das coisas que lá se falam é mesmo a problemática. Este aluno, porque é que este aluno... Porque eu tinha um aluno ano passado, muito bom aluno, filho de um professor. Mas, efetivamente, achávamos que ele ainda ia ser melhor nos momentos de avaliação. Então, detectámos que ele não geria bem a parte emocional. Pronto, então solicitámos um apoio do Serviço de Psicologia e Orientação para lhe ajudar a gerir estas frustrações. E ele era bom aluno. Portanto, estes diálogos, depois, que advêm dos resultados, esses é que são os mais valiosos. Sim, claro. Para mim, é o que eu gasto. Imaginem, numa reunião de 2 horas, eu sou capaz de gastar uns 70 minutos nisto. E depois o resto é no lançamento das avaliações, que precedem esta parte. Acho que mas tem que ser mesmo feito antes, porque senão não havia reunião. Nós lançámos-lo antes, mas nós ditamos as avaliações e depois ratificámos-las ali. Sim. Mas essa parte complicada desse trabalho burocrático é deixado para os professores, que é tremendo. Muito. Se chovem e-mails, é preciso ir buscar este processo, é preciso uma aluna que é insulinodependente ir buscar o relatório médico e lê-lo e marcar reunião com a senhora enfermeira, para a senhora enfermeira marcar a reunião com todos os professores e com os assistentes operacionais de todos os blocos. Percebem? Isto é uma coisa simples. Mas a aluna pôs o aparelho e agora nós temos de saber como reagir. E esta dinâmica... se essa informação estivesse sempre disponível, acessível a todos, quem pudesse ter, não é? Partilhada, consultada e processada. Sim. Mas lá está, eu continuo... Ainda é um trabalho manual e, de facto, este contacto físico também é importante. Sim, também é importante. Neste caso... Vocês gostariam, por exemplo, agora como pais, de saber informações, por exemplo, que informações... Vou recuar um bocadinho. Que informações é que vocês recebem regularmente da escola sobre os vossos filhos e com que periodicidade? Assim, havendo na escola de alunos, a escola é pequena, neste momento são cerca de 100 alunos, mas a escola é pequena, e existe de facto uma aproximação entre professor e pai. Sim. Eu não posso queixar, agora, por exemplo, o mais velho foi para o 5º ano e a realidade é diferente. Não é? Eu mal conheço os professores e aquilo que eu sei que ele vai fazendo e a interação que ele vai tendo na escola é muito pelas aplicações e pelas plataformas, não é? Pois. Eu sei que ele fez isto, sei que ele fez aquilo, porque vou à plataforma e tenho essa informação. Lá as notas e as faltas. As faltas, exatamente. Agora, os diálogos fazem falta, mas eu neste momento com ele de facto não os tenho. E com ele não, com os professores dele não os tenho. Enquanto na nossa escola ainda existe essa proximidade. Eu vou levar a filha de manhã e a professora está lá e se precisar de alguma coisa, chama por mim e falamos agora, lá, naquele momento e resolvemos a situação. E isso é muito bom, é muito importante, porque se é detectado o problema é resolvido logo. Ou pelo menos tentamos encontrar a solução imediata. E senão a coisa arrasta e o aluno, nem aluno nem professor. Obviamente. E o problema, muitas vezes eu vejo aí a falta de tempo e às vezes um caso às vezes nem ser detectado de imediato. E, por exemplo, nesta transição de ciclo, já transitou? Também já... Não, ainda não. Ainda vai transitar. Mudou de escola, como é óbvio? Sim, mudou de escola. E, por exemplo, ao chegar a esta nova escola, qual foi o esforço ou como é que funcionou, por exemplo, para esta escola conhecer? O meu filho foi saber quem é que estava a chegar ali. É assim, ele saiu de uma escola pequena, com cerca de 100 alunos, quando ele saiu tinha cerca de 80, tinha muitos menos, e foi para o André Soares. Uma escola completamente diferente. Sim. Assustadora para mim como mãe e se calhar para ele não tão assustadora. Ele está no ensino articulado e muitos dos colegas já os conhecia do conservatório e isso ajudou ali um pouquinho a integração. A escola teve essa preocupação connosco, pais, e tivemos algumas reuniões
o professor, com os diretores de turma, com a própria direção e o próprio conservatório aí tem uma ligação muito boa. Lá está, ok, é uma escola privada, Sim. de facto, o Conservatório Bonfim é uma escola privada, mas esta interligação entre este trio, o conservatório, a escola e nós pais, funciona muito bem. E eu acho que o conservatório foi ali a mãezinha e o paizinho para eles, para integrar naquele mundo escolar enorme. Tremendo. Enorme. E por isso não me sinto tão desprotegida. E eu acho que ele superou muito bem, apesar dos nossos receios, ele superou muito bem essa situação. Eu perguntei-lhe isso porque o nosso foco aqui muitas vezes é essa partilha de informação entre os diferentes atores que lidam com as crianças e com os jovens e que passam por tantas instituições e lidam com tanta gente e todas as pessoas experienciam e descobrem tantas coisas sobre aquela criança, mas depois comunicam tão pouco. Sim. É preciso... Sim. Ali em Dume, os meninos do pré-escolar já vão à escola de vez em quando, para depois não ser tão difícil a integração. Do primeiro ano, quando os meninos entram para o primeiro ano, tem um padrinho, alguém do quarto, portanto, mas isto é ação que os professores fazem, são os professores que desenvolvem estas metodologias. Exatamente. E de facto acho que ajuda, porque ainda agora, a minha filha está no quarto, portanto já é madrinha, não é? A afilhada vem muitas vezes ter com ela. Portanto, vê ali uma menina, uma pessoa de referência, pelo menos na minha filha acontece, há de acontecer. Sim. Uma pessoa de referência e sente assim afeto por ela e é quase como ali um... Sim, ele também teve essa madrinha e Sim. têm todos, sim, mais velhos. E não se perdem assim tanto pronto. É uma forma no cotidiano. de ajudar. Vou fazer-vos aqui uma pergunta que é: que ajuda acham que os professores mais precisam, pode falar como professora também, mas dos pais, e que vocês, na vossa atividade, tentam prevenir e colaborar mais ativamente? Na nossa como associação. Como associação. Onde é que acham que eles estão a precisar mais de ajuda? Colaboração, digamos Às vezes assim. é mesmo a nível de gestão de recursos, seja, não é? Mesmo a nível de, sei lá, financeiros, não financeiros, mas alguma coisa que eles precisem e que nos pedem a nós. E depois há aquela gestão também emocional e da viagem de finalistas, por exemplo, não é? Plano de atividades, isso. O plano de atividades. Nós mostramos o nosso e é aprovado por eles e pronto. Tentamos não colidir. Exato, aliás, o ano passado tivemos apenas uma atividade em que não havia aulas, em que as aulas paravam, foi da festa do final de ano, o passeio de final de ano, e este ano temos mais uma outra, no dia do livro infantil, mas pusemos logo lá um sinal de exclamação, assim, para os alertar, dizer assim, atenção, só vai à frente se vocês concordarem. E concordaram, porque no fundo a nossa ação é sempre no sentido de promover aprendizagens, sejam emocionais, sejam cognitivas, não é? Porque este bem-estar dos meninos, o enfeitarmos a escola, no mês dos afetos, partilharmos afetos quase diariamente, surpresas, isto é para lhes trazer bem-estar. E isto é também uma inteligência emocional, não é? Nós temos falado com algumas pessoas que nos têm falado muito sobre isso, sobre a importância do bem-estar e da felicidade. Não acham que tradicionalmente os encarregados de educação são muito focados nos resultados? Sem dúvida. Sim. Mas é que sem dúvida. Nas notas e menos Sim. no bem-estar? Sim. Mas cada vez menos, eu acho. Eu acho que os pais estão... Vocês estão otimistas, está tudo cada vez Estamos, e também menos. nós vemos a nossa porque nós realidade. vemos a porque nossa- lidamos, exatamente. e lidamos também com pessoas que são idênticas a nós. No fundo, também nos talhamos pelo nosso... Não é? Mas eu reconheço que há pais que não, focam-se muito estes dias disse a uma aluna, nós chegamos a fazer o corta-mato escolar e eu tenho uma turma, são alunos de excelência, muito bons alunos, muitos alunos com nível 5 a tudo. E eu fiquei triste pela fraca adesão. Eu disse, meus amores, o que vocês aprendem na sala de aula é mesmo muito importante, mas esses conhecimentos, vocês podem ir buscá-los a algum lado. Agora, o que vocês absorvem nestas atividades extracurriculares, isso vocês não vão aprender dentro de uma sala de aula. Era importantíssimo que vocês fossem ao teatro, participassem no clube de leitura, que participassem no corta-mato, porque lá está, daí advém competências muito mais, na minha perspectiva, importantes para o sucesso Um bom na aluno, vida. um bom aluno não é bom aluno se for só a nível científico. O relacionamento interpessoal não se faz na sala, faz na sala de aula, mas faz muito fora da sala de O aula. espírito crítico, capacidade de Exatamente. investigação.
E eu acho Mas, que... na verdade, ele praticamente só é avaliado depois pelas notas. Mas não, agora há uma... A sério, porque com o projeto Maia nós temos que diversificar os instrumentos de avaliação. É obrigatório mesmo mais ter uma diversificação. Enquanto antes era o primeiro teste mais o segundo teste a dividir por 2, isto é, Deus queira que eu esteja a falar de uma forma generalizada, é passado. Porque agora nós somos obrigados, eu observo quantas vezes chegaram atrasados. Eu ainda estes dias com um profissional disse a capacidade de colaboração, que para mim é das coisas mais importantes, não é? Esta empatia. A interajuda. Isto é avaliável. Mas, sim, e os pais têm a conhecimento questão de disso. pontualidade, assiduidade, essas coisas. Ainda são dados muito concretos, é verdade. Não é? Enquanto, por exemplo, os outros elementos, colaboração, trabalho autonomia, equipa, sim, e valorizar isso nas participação, notas pode ter a resistência dos pais. Sim, Não é? claro. Então claro. o meu filho tira 5 a tudo e vocês querem comparação. baixar. Mas os critérios de avaliação são logo explanados para os alunos. Eu, como professora, são explanados e, por exemplo, na minha disciplina, 50% são atitudes e valores. 50%. E 50% para o saber fazer. E eu digo-lhes, imaginem que eu tenho uma empresa. É, de facto, para mim é importante que vocês tenham uma boa relação com o corpo, tenham respeito por vocês e tenham uma alimentação que sejam saudáveis. E que pratiquem, se possível, desporto. Mas é muito mais importante que saibam trabalhar em equipa, que sejam colaborativos, que tenham resiliência. E, portanto, isto tem que ser avaliável e trabalhável também. Tem que ser avaliável para eles tentarem, né, para fomentarmos essas questões. E ao avaliar 50% de atitudes e valores, mas os pais sabem disto. E os meninos estão cientes disto e os critérios de avaliação estão disponíveis. Pois. E, portanto, à partida... Não, eu imagino alguns potenciais conflitos, mas vocês também estão num ambiente bom. A vossa Sim, associação sim, de pais. sim, e a comunidade não é imagino, grande. Sim, mas imagino comunidades um bocadinho mais problemáticas que não têm a ver com ser áreas de escolas públicas ou privadas, não é? Sim, Certo. sim, sim, Mas sim. mais amplas e com mais diversidade, pode haver pais que valorizem apenas Sim, mais alguma coisa. claro. Mas, Para termos alunos que sim. participem menos, por exemplo, em atividades socioculturais, Pois, provavelmente é porque não são muito estimulados também por possivelmente. isso. Digo eu. Exatamente. Exatamente. Mas eu acredito que se houver uma boa explicação aos pais do que é que nós pretendemos com a saída do aluno no final da escolaridade obrigatória, não é? Quando ele sair, o que é que nós pretendemos que este aluno saiba? Se os pais estiverem cientes de quais são, não é, o perfil do aluno, que é um documento, não é, a nível central, se os pais estiverem cientes disto e perceberem que, de facto, temos que valorizar determinadas competências que outrora não o eram, só se estiverem muito desatentos, porque, à partida, tendo conhecimento disso, sabem que vai ser valorizado. Exatamente. Não é? Pois. Mas continuo a manter, vocês estão ali no meio bastante. Possivelmente. Somos bastante privilegiadas. porreiro. Sim, Se calhar. sim, sim. Por exemplo, eu imagino vocês na Associação de Pais como estávamos a falar há bocado, com professores um pouco mais antiquados nas práticas. Imaginem que vos calhava uma coisa dessas a lidar com uma situação dessas, não é uma coisa, não estava a referir às pessoas, uma situação dessas a lidar com os vossos filhos. Vocês teriam que ter uma intervenção, seria mais... Eu como mãe, como mãe, Sim, se calhar, sim, não sim, como sim. da pertencente à Sim. associação, como mãe, se eu Mas visse aí algo... já a coisa ia... Podia ser mais... O diálogo resolve tudo. Sim. Eu acho que e depois, provavelmente, esse tipo de professores, se calhar, não têm recursos para serem diferentes, muitas das vezes também. Sim. Não é? E isso também temos que estar atentos e temos que perceber quais são realmente as dificuldades e porque é que essas dificuldades Sim. existem. E eu, como mãe, se calhar, colocaria-me à disposição ou em que é que posso ajudar, em que é que posso contribuir para que isso seja diferente. Eu falo por mim, eu tenho uma professora, a Carolina, tenho uma professora que é da velha guarda, como ela própria costuma dizer, que mais uns dias estará na reforma. E a única coisa que nós pais na turma lhe pedimos é que não vá embora. Ou seja, a idade, Sim, não a carreira não tem a ver com a metodologia, não tem a ver com nada disso. Não é? E há quem se preocupe e quem procura evoluir e quem se procura adaptar. E eu acho que... O meu filho ontem estava a cantar uma música em italiano. Eu, como é que sabes? Ele foi a professora dele, que também não é recém-formada. Também é mais ou menos da mesma idade. E espetacular. E a minha filha, como é que a professora tem tempo Para... de fazer tudo o que ela faz? Porque no dia do animal ela não fala que é o dia do animal. Eles levam o animal para a escola. Isto, de facto, é marcar pela Não, diferença. mas eu também tenho uma opinião,
quase todos os professores de primária que eu conheci agora, nos últimos anos, ou que eu ouvi falar, são realmente bons. Acho que é de uma área onde se reúne uma grande quantidade de professores. Pode ser impressão, isto é uma percepção. Não, mas eu também tenho isso. Eu acho que 6, 7 e eu ouço. Eu acho que só é professor primário quem de facto tem a sensibilidade para o ser. É mesmo, e eu conhecia, até, o professor da minha filha foi excepcional, mas. E daí que eu, quando comecei com as tensões, a ver e tal, uma associação de pais numa escola onde não haja assim uma equipa tão sim, eu acho que também fazemos aos outros, não boa, é? Porque no dia do professor nós também lhes agradecemos, não é? Não, no fundo, sim. não, e eles veem em nós também um reconhecimento. Exatamente. E no fundo também depois, é um vai e vem nesta partilha de dar e receber. De intenções em que a escola pública seja de facto aquilo que ela é, que é da referência. Estamos quase a terminar, eu só vou aqui fazer uma pergunta à Paula. Só fez o estágio e não voltou a lecionar, certo? Não. E porquê? Desculpa, ia ser professor português? É português, latim e grego, português do 5º ao 12º ano, latim e grego do 10º ao 12º ano, tendo História e Geografia de Portugal e tirando o curso pela Católica, também a questão da educação religiosa e por aí. Os professores continuam a ter uma necessidade de saber conhecimentos académicos, técnicos, científicos, pedagógicos, como já falamos, mas de todo não são reconhecidos e continuam a não ser. E a questão que me fez obrigar quase a ter outra opção foi a questão emocional e a questão de estabilidade emocional familiar. Não estava preparada para a carreira da professora que me apresentaram com uma precariedade de 10, 12 anos. Não estava, não quis. Por muito que eu goste da área, e continuo a gostar, por acaso agora com a questão desta falta de professores, às vezes o pensamento inunda, não é? Mas não que seja... Não que seja de imediato, os filhos se calhar até gostariam, mas não que seja de imediato, mas o bichinho está cá dentro, não é? É claro que a minha formação base deu-me muito que depois agora na minha atividade profissional eu dou também. Porque a questão da humanidade, a questão do português, o saber estar, o saber escrever, o saber redigir algo é muito importante. E a comunicação empresarial tem muito disso. E se nós sabemos... recebermos um e-mail com erros ou recebermos um e-mail sem erros, vamos valorizar o quê, não é? Faz muito, é muito o nosso perfil, é aquilo que nos dá. Mas não sinto qualquer frustração. Sim, mas não queria aquela vida de não sinto, exatamente, eu não queria isso. E percebi que consegui com a minha formação base fazer outras coisas que gosto. A questão do associativismo, a questão de gostar de ler, gostar de escrever, até agora com a questão dos filhos, não é? A questão de orientá-los na escola. Por isso, estou bem. Sente-se realizado. Sim. Se fosse possível, o que é que mudariam na escola de forma a torná-la melhor? Se uma coisa, vocês podiam fazer qualquer coisa. O que é que propunham? Uma coisa rápida. As atividades ao ar livre. Eu acho que falta muito. Acho que eles estão muito tempo enfiados em sala. Muito tempo. A questão do conhecimento científico é muito importante. É muito importante, mas a interação com aquilo que nos rodeia e com a sociedade, eu acho que faz de nós, dá-nos uma capacidade fulcral que agora é essencial, que é a resiliência e a capacidade de mudança. A adaptação é muito importante na nossa sociedade atual. E eu acho que não aprendemos a questão da adaptação colocando os meninos dentro de uma sala e debitando. Por muito mais que as metodologias venham a ser alteradas, eu acho que ainda falta muito. Os programas são muito extensos. O professor, se vai para fora da sala de aula para trabalhar o corpo humano, por exemplo, depois, porque a dinâmica é sempre complexa, não é? E depois voltar e já perdeu um tempo que seria útil para uma próxima aprendizagem. Eu compreendo que a posição deles deve ser bem complexa, mas concordo que eu sou toda assim. Acho essas atividades ao exterior. Para terminar, tenho aqui duas perguntas da equipa do Schooling para vos fazer, normalmente. Podia primeiro completassem esta frase. Como diretoras da Associação de Pais, não é pera doce envolver os pais. E fazer a gestão de tudo isso. Sim. Envolvê-los
e envolvermos-nos, não é? Sim. Mas nós ainda vamos conseguindo, já por isto lá estamos. Nós mas somos envolver duas, mas mais. a equipa também somos 2 elementos. E essa gestão também, o recolher a complicado. informação e tentar fazer tudo isso. E noutro contexto, se amanhã tivessem de regressar à escola, como alunas, não é? O que é que não queriam de todo encontrar e que existiam na época em que foram alunas? Amicas, que era a régua. Essa era uma Não queria encontrar amicas. fácil. Eu não queria encontrar uma professora que falasse muito alto. Acho Não me que querias encontrar a mim. Acho que, não, o alto naquele... É que eu tenho voz para mim. Do berro. E se os alunos estiverem a fazer muito barulho? Eu contra mim falo, não é? Eu contra mim falo. Mas, de facto, eu percebo a questão do falar alto. Agora, o gritar em contexto de sala de aula é terrível. Eu acho que é terrível. E eu queria encontrar uma escola, a minha não foi assim, não é? A minha era, o professor estava ali e ministrava e nós absorvíamos, passávamos, pronto. Não queria isto, queria o que se está a tentar agora implementar, esta partilha, o busca, leva coisas de casa, traz para casa, leva para a escola. Isto para mim esta dinâmica acho que é fundamental. Quer para os meninos perceberem que estamos todos a trabalhar em consonância, quer para os pais também se sentirem um pouco mais envolvidos na questão. Eu acho não haver tanto esta distinção, não é? Que já não vai havendo tanto. Eu adorava, na minha altura havia total distinção. Sim. E perceberem que uma escola como a Associação de Pais é uma escola muito, mas muito mais feliz. É o que nós queremos. É uma boa forma de terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada Obrigada a nós por me pelo terem- convite. Nada. Quanto a nós, até o próximo programa.